Os irmãos ombraram, pastor, graças a Deus, foi bênção, né? Eu quero agradecer aos pastores José de Carvalho e pastor Elane. Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora eu gostaria de convidar o pastor Sebastião Francisco para dar um abraço aqui no pastor Zé de Carvalho e a minha esposa, meu amor, para estar dando um abraço aqui na pastora Elane. E a igreja de pé, vamos receber o pastor com uma salva de palmas bem forte. Vamos dizer para ele: sois bem-vindos em nome de Jesus, bem forte, 1, 2, 3 e... sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Podeis assentar? E nesse momento, eu quero retornar, devolver, né, aqui a direção da igreja, a direção do culto, aos nossos pastores, o pastor Zé de Carvalho e a pastora Elaine. Glória a Deus, amém, igreja, paz do Senhor. Vamos ficar de pé só um pouquinho de novo. Prometo para vocês que vai ser a última vez, pelo menos por mim hoje. Mateus capítulo 7. Desceu a chuva, é o versículo 27. Mateus 7, 27. Gente, mas é bom demais você estar ouvindo a gente assim. Isso me inspira, sabe? Desceu a chuva, correu os rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. Diga comigo, a casa caiu. Amém. Senhor Jesus, nesse momento entramos na sua presença, mais uma vez em oração, Pai. Te agradecemos por ter dado o seu Filho para morrer, não por todo mundo, mas por todos aqueles que crê no teu nome, Pai. Pela igreja do Senhor, Pai. Te rendemos graças por esse momento. Aleluia. Podeis assentar. Quero convidar já para ficar aqui perto de mim o Aleph e toda a sua família, que nós vamos proceder rapidamente aqui. Mas, antes de proceder, é que o Aleph, ele fez, na nossa sede, o curso de presbítero. Curso de presbítero presencial, não é um curso simples. Ele foi persistente, ele sacrificou muito para fazer, teve uma formatura linda, maravilhosa. Eu prometi a ele que nós iríamos fazer um momento aqui, especial. Convido o pastor Pereira aqui para vir aqui com o canudo, com o certificado, para a gente, assentado mesmo como vocês estão, a gente fazer oração e que você, Aleph, você seja a inspiração para que outros obreiros, obreiras, também façam o curso de obreiro na nossa sede, de obreiro, de missionário. É uma preparação, ele não está consagrado a presbítero. A consagração será em dezembro. Dando tudo certo, né, Aleph? Dezembro vai receber a unção lá na nossa sede, mas nós já o recebemos como obreiro que já é, com respeito, né, com todo o respeito que a gente tem por você, sua família. Está apaixonado para pregar o evangelho, irmão. Se ele chegar na sua casa, passa logo uma Bíblia para ele, porque ele vai pregar, ele vai pregar. Ele não vai falar outra coisa, ele vai pregar, né? E isso é bom. Curve a sua cabeça comigo, Senhor Jesus. Nesse momento nós tiramos esses minutos do culto para agradecer o Senhor pela vida do Aleph, que o Senhor trouxe lá de Maringá, através da Analine, e aqui está se esforçando, Pai, para vencer o mal, vencer o mundo, e também de crescer no conhecimento da sua palavra, Pai. Meu Deus, que possa tudo dar certo, em dezembro ele possa receber a unção, a consagração a presbítero, mas nós te rendemos graça por ele ter sido fortalecido pelo Senhor, a ponto de conseguir chegar até o último dia, a última aula, e participar da formatura e receber o diploma no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Pastor Pereira, por favor, faça essa entrega. Tem alguém para tirar uma foto? Esse momento é especial. A gente vai guardar como lembrança, fazendo parte desse culto maravilhoso. Meu Deus, tem alguém aí para tirar uma foto? Deus abençoe. Parabéns, irmão Aleph. Isso, glória a Deus. Parabéns, irmã, parabéns. Tamo junto, hein? Tamo junto. Meus irmãos, deixa eu falar um pouquinho agora sobre o que aconteceu com a gente nesses 30 dias. Não vou falar porque tem muito mistério. Depois a gente vai conversando. A Elaine daqui a pouquinho vai vir para cá, ela vai fazer a leitura da ceia e já vai também dar uma saudação. Mas eu quero, nesse momento, aproveitando esta alegria, esse amor de vocês, dizer também do meu amor por vocês. Disse bem o pastor José do Carmo que eu nunca, e olha que já são 38 anos, pela misericórdia, fazendo o trabalho como pastor, eu e a Elaine, a gente nunca se sentiu tão bem amado, tão confortável, para poder tirar, em forma de presente de aniversário, uns 30 dias para a gente folgar, não das coisas de Deus, que a gente orou muito, a gente buscou muito a Deus, a gente tem muita coisa boa para contar, mas com a tranquilidade de saber que a igreja aqui estava sendo tão bem cuidada na responsabilidade do pastor José do Carmo e todos os pastores auxiliares, com as suas esposas e toda a igreja, todos os obreiros. Por isso eu me sinto feliz e digo a vocês, mais uma vez, eu amo vocês, quero ficar mais uns dias aqui como pastor dessa igreja. Amém? Se vocês concordam, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Agora segura, porque, irmão, você lembra que nós falamos aqui, a casa caiu, e eu fiz questão de não ler a outra parte. Se tiver jeito, David, de colocar aquilo aqui para a gente ver lá, se não tiver também não tem problema. Porque isso aqui é um tema do qual nós vamos falar numa dessas terça-feiras. Eu não sei se vai ser nessa próxima. Nós vamos falar sobre esse tema, a casa caiu. E aí a gente vai dar uma introdução pequena aqui hoje, para a gente ficar com vontade de vir na igreja terça. Vamos dar a Santa Ceia também para todos aqueles irmãos que não puderam vir hoje. Também já aproveito para convidar todos vocês para sexta-feira que vem agora, dia 10, aquela banda do Giovanni que tocou aqui, aquela banda de instrumento sinfônico, lembra? Lá da Rua Canoeiro, o pastor Wesley. Ela vai estar na Praça Birimbau, atendendo um convite nosso do pastor Joaquim, que faz o culto na feira toda sexta-feira. E eu quis que vocês estivessem presentes. Nós vamos levar banco, vamos fazer um trabalho diferente ali na feira, porque ele está com muita vontade. Eu estava com muita vontade, irmão. Para vocês terem uma ideia, durante esses 30 dias, eu e a Elaine, a gente fez, o Senhor Jesus arrebatou 2 pessoas queridas nossas. Um foi um presbítero lá do setor Palmito, o presbítero Francisco. O Senhor, eu falo arrebatou porque o Senhor o levou, né? A gente fala arrebatamento, já pensa que é a igreja arrebatada. Não, o Senhor arrebatou ele, levou ele. E também o Senhor levou a irmã Francisca, senador Canedo, trabalhou com a gente 13 anos, mulher de Deus, e Deus levou esses dias. Mas aconteceu agora essa tragédia na Venezuela, onde já, com certeza, muito mais de 3.000 pessoas. Curve a sua cabeça, irmão, a gente não pode continuar sem orar. Faz a sua oração agora, 1 minuto de oração pela Venezuela. Vamos orar agora? Se você quiser orar de pé, se você quiser orar sentado, mas por favor, vamos tirar um momento. Irmão, eu fico preocupado que as igrejas não estão preocupadas, estão muito mais preocupadas com o jogo do Brasil
do que com aquela tragédia. Estava estudando Venezuela, irmão, 72% das pessoas são idólatras, eu posso dizer assim. Elas são devotas a uma chamada divina pastora. Não é a pastora divina, não. É divina pastora que eles consideram ser a Virgem Maria. Então, aquele país é predominantemente idólatra. Quando a gente for falar sobre a casa caiu, vamos falar sobre idolatria que derruba. Termina hoje uma das piores idolatrias em Trindade. E a gente não está nem aí. A gente acha que está tudo certo. Não está certo, meus irmãos. Por isso que a gente está vendo aí uma igreja misturada. Uma igreja que não consegue, às vezes, entender a importância de vir para a casa de Deus, mesmo que o Neymar vai jogar naquele momento. Mas é por falta de entender, e a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque nós criamos nossos filhos assim. Então eu acredito sim que nós estamos vivendo um momento que a gente precisa de um avivamento. E pode ser que esse terremoto lá, que é só mais um, possa despertar a gente. Curva a sua cabeça, vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus. Isso, eu agora estou esperando a igreja orar pela Venezuela. Pelas famílias. Lembra daquela garota de 12 anos que saiu sorrindo depois de 6 dias, meu Deus do céu. E a gente não pode fazer um minuto de oração, de agradecer o Senhor por a gente estar morando aqui no Centro-Oeste, um lugar muito mais tranquilo, mais seguro. A gente está morando em um país onde tem muito mais pessoas que servem o Senhor. Que não se dobra para as imagens de escultura, para a divina pastora. Oh, meu Deus! Desperta o teu povo, Pai. Que esse acontecimento sirva também para um despertar para aqueles que não estão te servindo ainda. Que haja um avivamento, como está começando a acontecer na Rússia, na Ucrânia, por causa da guerra, meu Pai. No nome de Jesus, amém. Estou mais tranquilo agora. Eu acho que vou pregar sem... Não, precisa não. Precisa não. Terça-feira. Viu? Obrigado. Irmãos, eu coloquei aqui no meu computadorzinho aqui, no meu ajudador. Mas quem ouve estas minhas palavras, e não é as minhas, por favor. Quem estava falando era o Senhor da vida. Aquele que tem sido esquecido muitas vezes por muitos de nós. Não do seu nome, porque o seu nome é bom, o nome de Jesus é bom, o nome de Jesus atrai pessoas, dá dinheiro. Muitas pessoas usam o nome dele para crescerem as suas igrejas, mas a reverência que precisa dar ao senhorio que ele precisa ter. Hoje à tarde a gente estava olhando, eu e a Elaine, na televisão, e a gente viu a fauna marinha. E eu falei, bem, tudo isso aqui, o Senhor Jesus sabe o que aquele peixe está passando na cabeça dele agora. O Senhor Jesus sabe. Como é que o Senhor sabe, pastor? Porque um dia ele mandou pescar num lugar e os peixes estavam lá. E por causa que um dia o Senhor entregou todo o poder a ele. Então, amados irmãos, a igreja precisa reconhecer melhor o senhorio de Cristo em tudo, na sua palavra. Agora acho que dá para a gente ler aqui, né? Quem ouve estas minhas palavras, disse ele, e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda.
O outro tema que a gente vai falar aqui também, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O tema é isso. Ele vem e já está vindo. O Senhor já está vindo. Quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será tão logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes haverá em vários lugares grandes terremotos. Diga comigo, grandes terremotos. Fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregarão-vos às sinagogas, às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, só porque vocês me amam, ou por amor do meu nome. O tema da casa caiu, lembra do dilúvio? A casa caiu para eles. Eles continuaram insistindo em achar que não precisava dar ouvido ao velho Noé, que na verdade não era o Noé, era a voz do Senhor. Lembra que ele diz: aquele que ouve a minha palavra e não. Eles ouviram a palavra do Senhor Jesus através de Noé, mas não as colocaram em prática, e o dilúvio veio e levou todos. Dentro do tema. Lembra da Torre de Babel, 323 a.C., o que tinha sobrado dela, que a gente conhece a história? O Alexandre, o Grande, demoliu o restante para fazer um projeto, mas depois acabou que nem fez. Lembra de Sodoma e Gomorra? Casa caiu, desprezaram o Senhor, desprezaram como disse ele, a minha palavra, acharam que precisava ouvir os homens, mas não o Senhor, e a casa caiu para Sodoma e Gomorra. Aliás, não foi a casa, foi o fogo que caiu. Estou me lembrando aqui, irmão, que no ano 303, aconteceu algo, um terremoto continuado, que derrubou uma torre, que era chamado o Farol de Alexandria. Essa torre era uma coisa, era um monumento assim, tipo histórico, era uma das 7 maravilhas do mundo. Todo mundo que passava de navio por aquelas proximidades, de muitos metros, era iluminado por aquela torre. Sabe o que fala isso, irmão? Tem muita coisa nesse mundo que parece que é luz, mas não é luz. Aquele farol desmoronou-se no ano 1303, porque deu um terremoto. Estou falando dessas coisas porque o tema é a casa caiu. Lembra da tsunami? Eu estou vendo aqui na minha frente milhares de corpos. Mas isso já faz muitos anos, pastor. Mas era num domingo. Domingo é dia do Senhor. O Senhor ressuscitou. A prioridade tem que ser do Senhor. Mas todo mundo estava voltado para a sua alegria, a sua paz, o seu querer, a sua vontade. Aquela tsunami matou milhares de pessoas. Agora a Venezuela, como eu disse, irmão, vou dizer de novo. Pesquise para você ver. 72% das pessoas são devotos à divina pastora. 72% é muita coisa. Porque daí depois ainda tem que tirar aqueles que são devotos aos orixás, àquelas matrizes africanas, e sobra para o evangelho muito pouco. Talvez Deus está chamando, pastor Aliamar, alguém hoje aqui para ir para a Venezuela. Estou vendo um trabalho maravilhoso que a Universal está fazendo lá na Rússia e na Ucrânia já. Então é tempo da gente acordar, irmão, e começar a fazer a obra. E para fazer a obra não tem distância. Claro que aqui a gente está fazendo. Se você vem para a igreja,
se você vai no culto de quarta, se você vem na terça, na quinta, se você vai lá na feira. Tudo isso é fazer, mas de repente, eu estou vendo aqui na minha frente, irmão, uma daquelas demolições em um daqueles prédios. Me parece que foram mais de 250 prédios que caíram. E já passa de 3.000 pessoas e tem muito mais enterrados ali, meu Deus do céu. Sinal do fim da graça na terra. Sinal do arrebatamento da igreja. Mas também é um grito de alerta. Só não entende quem não quer entender que ser devoto a uma divina pastora, que é considerada a divindade, a Virgem Maria, não é suficiente para atender o chamado do Senhor, que disse: aquele que ouve a minha palavra e coloca ela em prática. Sabe, irmãos, o judaísmo, até escrevi aqui, depois a gente fala na terça-feira. O judaísmo é a principal, sabe? 80% de Israel é judaizante. Aí depois tem os muçulmanos. Aí tem 1,6 que é evangélico. Mas dentro dos evangélicos, pastores, ainda tem aqueles que são evangélicos católicos, que ainda precisa de compreender a grandeza do Senhor e tirar todos os outros deuses e abraçar somente um único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. A gente precisa gritar isso na rua, onde a gente estiver. Se as pessoas não nos ouvirem, não tem problema, mas a gente vai cumprir. Ai daquele que não avisar o ímpio da sua impiedade. Então valeu a pena vocês virem aqui hoje. A gente está voltando. Eu agora já convido a Elaine para vir para cá, para a gente fazer a parte 2. Porque eu ia falar aqui dos acontecimentos do fim, o engano religioso. Venezuela, 80% adora a divina pastora. Trindade, o divino Pai eterno, meu Deus do céu. Bahia, 60% do Senhor do Bom Fim. É a figura religiosa maior, de maior devoção, e também o Oxalá, que é reverenciado como o mais alto no panteão dos orixás. Ceará, construir agora uma estátua de 54 metros. 54 metros, irmão, quanto que tem isso aqui? Eu acho que não tem 10. 54 metros da Senhora Fátima. Milhões e milhões de pessoas prostram a isso. Israel, 80% é judaísmo, não é cristianismo. 18% é muçulmano, 1,6% é evangélico. Na Índia, 330 milhões de divindade. Aí eu volto aqui e falo, o engano religioso é uma das coisas que a gente precisa abrir os olhos. Porque senão nós achamos que está tudo bem. Olha, falsos cristos, falsos profetas fariam grandes sinais, maravilhas, para tentar enganar teus escolhidos. Eu creio que eu e você somos escolhidos, jamais vamos ser enganados por essa falsa religiosidade. Conflitos globais, perseguição, esfriamento do amor, sinais nos céus. Ninguém sabe o dia e nem a hora. É assunto que nós vamos falar nas próximas terças-feiras. Eu convido você e eu, todos nós, para nos esforçar. Ah, pastor, o senhor viaja e tal, e agora fica convidando nós. Eu não estava à toa, irmão. Eu estava trabalhando para o Senhor, estava gravando vídeo, estava falando de Deus, e eu estava também em todo momento junto com vocês, sabendo que vocês estavam realizando aqui o trabalho do Senhor. Então é por isso que eu estou tendo a ousadia de convidar vocês para estar comigo aqui amanhã na oração, porque eu estou com saudade de vir orar com os irmãos aqui, e também terça-feira, e também quarta-feira no culto do lar, também quinta-feira e sexta-feira na praça. Não esqueça, a banda lá da Canoeiro vai estar lá com a gente.
dia 2 de agosto, e aqui eu encerro, dia 2 de agosto, pela manhã, no mesmo horário e paralelo com a escola bíblica, nós vamos realizar, se o Senhor permitir, uma reunião com a liderança, somente com as lideranças, para a gente tratar do assunto disso que vocês estão vendo, né? Da inauguração poderosa, maravilhosa desse templo para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte para Deus? Deus abençoe. Convido a Elaine e depois o pastor José para a gente continuar. Muito obrigado a todos os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Como eu estava com saudade de ver vocês, né, de estar aqui juntos, louvando a Deus. E nesses dias eu pude compreender mais ainda o grande amor de Deus que coloca no nosso coração pela igreja do Senhor, né? Então a gente pode, nesses dias que a gente esteve longe, eu até lembrei assim, gente, Davi falou um salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, se nós formos meditar na importância de nós termos um lugar para nós estarmos adorando o Senhor, é muita gratidão que nós temos. Né? Muito maravilhoso, nós sabemos que tem um lugar aqui reservado, um lugar apropriado para você vir ajoelhar, derramar diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez você pensar, aquele que faz você andar, aquele que faz você dizer não, aquele que faz você dizer sim. Esse é o nosso Deus, irmãos. E a Ele nós devemos dar toda a honra, toda a glória. E é por isso que nós estamos aqui hoje, num domingo, num dia de jogo da Copa, nós estamos aqui. Não porque somos melhores, mas é porque nós acreditamos na grande promessa do Senhor sobre nossas vidas, que nós seremos abençoados por Ele. Se nós dermos o primeiro lugar para o Senhor volta para nós e nos responde. Amém, irmãos? Nós vamos conversar muito ainda, temos muitas coisas para a gente contar nessas férias que a gente tirou. Igual meu esposo falou, nós temos vai aí para 39 anos que estamos na frente do trabalho de Deus, que o Senhor nos colocou para a honra e glória do nome dEle. E nós nunca tiramos 30 dias consecutivos para estar visitando os parentes, estarmos fazendo algo assim que a gente às vezes não tem tempo quando a gente está aqui nas atividades da igreja. Então foi assim, uma bênção para a nossa alma, para o nosso corpo. Chegamos agora com toda a energia renovada, viu, irmãos? Vamos estar juntos em todo o nosso propósito que o Senhor tem dado. E nós vamos avante, continuar essa jornada. E eu convido você para ficar de pé, nós vamos fazer a leitura que vai ser daqui a pouquinho já ministrada a Santa Ceia do Senhor. Dia maravilhoso, dia de celebrar a ressurreição do Senhor. A ressurreição do nosso Deus. Amém? Se encontra 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11. Todos já conhecem esse texto maravilhoso. E eu vou ler e logo após nós já vamos estar passando, então, a palavra para o pastor José do Carmo, que vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor para todos nós. Diz assim, versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se,
pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós ouvimos esta palavra tão poderosa da parte do Senhor para a Tua igreja, para cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, meditar nessas palavras, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender qual grande e importante este momento, Senhor, da ceia do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, julgar a nós mesmos. Olhar para nossas vidas, Pai. Olhar para cada um de nossos atos que estamos fazendo, Senhor. E então, Senhor, pedir perdão ao Senhor Jesus. Pedir perdão a Ti, Pai, pelas nossas falhas. E o Senhor nos responde nesta noite. E o Senhor venha nos abençoar com uma bênção especial sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.